Esse é o ano do discipulado na nossa igreja. E eu, como vocês já estão acompanhando, me propus a usar o púlpito para, ao longo deste ano, tecer diversas considerações sobre a nossa relação com Jesus como discípulos. Partindo de dois pressupostos. Primeiro, que eu não sou só um pregador, eu sou um discípulo. O que eu gostaria que vocês que me ouvem aqui, vocês que me ouvem lá através da nossa transmissão, onde quer que vocês estejam e em que dia vocês estejam visualizando este vídeo, que vocês compreendessem que mais do que o pregador que está falando aqui, está falando alguém que está aprendendo a ser discípulo. E que não vai deixar de aprender nunca, porque o processo de discipulado é interminável, é ininterrupto. E prossegue até o nosso último suspiro aqui. Eu, quando subo ao púlpito, por exemplo, uma das minhas preocupações é falar sobre coisas das Escrituras que estejam muito bem resolvidas no meu coração e na minha mente. Há muitas coisas nas Escrituras que para mim continuam sendo um desafio e um mistério, e sobre elas eu não falo, porque ainda não resolvi nem na cabeça e nem no coração. Há muitas coisas que estão aqui escritas que ainda não foram resolvidas aqui por dentro. E enquanto eu estou resolvendo por dentro algumas coisas aqui, tanto na questão da compreensão intelectual, quanto na questão da compreensão do coração e do sentimento, eu tenho para mim que não posso compartilhar com ninguém coisas que não resolvi para mim mesmo. Então, cada vez que eu trago reflexões aqui para vocês, são coisas que primeiro resolvi comigo. Há outras tantas que me incomodam e há outras tantas para as quais ainda eu não consegui explicações suficientes para mim, para que eu me sinta preparado para compartilhar isso. Porque eu sou um discípulo e estou aprendendo. Eu sou um discípulo de Cristo que está aprendendo a palavra, com muita dificuldade. Com muita dificuldade porque eu levo a sério. Eu não admito nenhum texto que não seja devidamente e adequadamente interpretado. Eu não admito falar sobre nenhum texto sem o maior respeito por aquele texto. Os textos da Bíblia foram escritos há milhares de anos atrás. Os autores estão todos mortos. Eu não tenho como chegar para um autor e perguntar: o que é que você estava querendo dizer ali? Não tem como. Então eu preciso entrar num emaranhado de regras de interpretação, de regras de hermenêutica, de respeito pelo texto. O que me incomoda muito é ver pretensos amantes da palavra, gente que diz que ama a palavra, mas que trata a palavra com pleno descaso, dizendo coisas sobre certo texto que nunca tiveram nada a ver com aquele texto, que estão terrivelmente mal compreendidas e mal interpretadas, e que é um insulto contra o autor e contra o que de fato foi escrito ali. Então eu procuro, quando estou diante de uma congregação de ouvintes, mostrar o respeito imenso que eu tenho à palavra, falando de textos que estão resolvidos aqui e aqui. E também porque sou um discípulo. Estou, como vocês, no caminho do discipulado. Estou aprendendo a ser discípulo de Jesus e não, com certeza, estou adiante da grande maioria. Eu acho que da grande maioria eu estou até bem atrás, tentando aprender e compreender. Há muitos de vocês que podem ter certeza, estão aí me ouvindo, mas na verdade até poderiam estar aqui falando a mim,
por terem maior maturidade espiritual, por terem maior experiência cristã e por terem um aprendizado de discipulado mais adiantado do que o meu. É por isso também que faço isso com muito temor e tremor sempre, porque eu quero respeitar a inteligência e a experiência dos meus ouvintes, como eu gosto de ser respeitado também na minha inteligência e na minha experiência. Se há algo que me deixa revoltado é sentir que um pregador lá está desrespeitando a minha capacidade de pensar e a minha capacidade de refletir. Se eu sinto que a pessoa está querendo me manipular, se está trazendo informações falsas ou aplicações que não têm nada a ver com o texto, eu digo, esse camarada não está respeitando a minha capacidade de pensar. Se ele acha que eu vou engolir isso aí que ele está falando. Assim como também eu gosto muito de ouvir uma letra de música, principalmente uma letra de música que eu sei que o compositor quebrou a cabeça para fazer. E dá para perceber. Dá para perceber o que é uma letra vagabunda de música e o que é uma letra trabalhada. Uma letra em que o compositor respeitou a sua inteligência. Você vê ali que deu trabalho para escrever aquela letra, para fazer aquela poesia, para escrever aquele romance, para fazer aquele tratado. Eu gosto de ser respeitado quando eu leio, quando eu ouço, quando eu vejo um filme e vejo que o diretor do filme respeitou a capacidade crítica dos seus assistentes, daqueles que assistem ao filme. É nesse sentido que venho aqui, então, mais como discípulo, falar sobre discipulado do que como pregador. Venho compartilhar com vocês mais o que eu tenho aprendido, que é o que eu me sinto com autoridade para falar. Eu só me sinto com autoridade para falar daquilo que eu tenho aprendido e que eu tenho vivido. E isso faz com que eu compartilhe melhor aquilo que estou refletindo com vocês sobre discipulado. Então, chamar a sua atenção para isso. Quem está falando aqui antes de um pregador é um discipulando. É uma pessoa que está aprendendo a ser discípulo. Hoje, nessa caminhada de compartilhar com vocês o que eu estou aprendendo como discípulo e o que eu estou aprendendo com a palavra de Deus como discípulo, eu queria fazer a leitura com vocês de um texto e do contexto. Há um versículo que eu quero realçar aqui, que está em Lucas 10, e que é logo o primeiro versículo. Hoje, se você tiver a sua Bíblia aí à mão, ou em livro, em página, ou virtual, seja como for, seria interessante você acompanhar isso, para acompanhar bem o meu raciocínio hoje. No versículo 1 do capítulo 10, diz assim, em Lucas 10, 1, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Bem, aí vem uma série, até o final do capítulo, até metade do capítulo 10, vem uma série de direcionamentos que Jesus faz aos seus discípulos. Mas isso aqui está sendo escrito dentro de um bloco. Agora que eu queria que você compreendesse bem, a gente aprende erroneamente que a Bíblia é um conjunto de livros. Está errado. A Bíblia não é um conjunto de livros. A Bíblia é um conjunto de textos. Há muitos livros aqui cujo autor, na verdade, não é o autor, é uma espécie de compilador, em que ele pegou os vários textos da tradição religiosa da época e deu uma ordem a eles. Então, se você pega Gênesis 1 e 2, você tem lá, na verdade, 2 narrativas de criação e não só uma. São 2 narrativas bem diferentes, uma, inclusive, que chama Deus de Yahvé, e outra que chama Deus
de Adonai, de Senhor. São dois nomes diferentes que, dependendo da tradição, eram dados a Deus. Então você tem duas narrativas contando de modo diferente e fazendo de modo diferente o poema da criação. E isso vai acontecer em todos os livros. Você às vezes tem textos que foram agrupados e organizados. Então, quando dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, ajudaram muito a gente para encontrar textos. Mas atrapalharam muito a gente para ver esses textos nos seus blocos. Então, e a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos nos séculos 13 e 14 só. Ali, terminando já a Idade Média. Foi quando pegaram a Bíblia e dividiram em capítulos e versículos. Até então era um bloco só tudo. Então é claro que isso facilita muito para a gente achar o texto. Mas para a gente ter a ideia do todo que está sendo falado, prejudica. Porque na nossa cabeça fica parecendo que aquele assunto começa no início do capítulo e termina no final do capítulo. Não. Às vezes aquele bloco, aquele assunto todo, já vem de 2, 3 capítulos antes e vai terminar 2 capítulos depois. E para você compreender aquele miolo que está lá, você precisa ter acesso ao bloco todo. Às vezes 2 capítulos antes e 2 capítulos depois, dependendo. Esse aqui é um caso típico. Esse é um caso típico. No capítulo 10, verso 1, diz lá que Jesus enviou seus discípulos, acrescentou aos 12 mais 70 e os enviou. Agora, por que o autor do evangelho aqui está dizendo isso? Por causa de tudo que ele falou antes. Na verdade, esse bloco começa no primeiro versículo do capítulo 9. O bloco todo é capítulo 9, verso 1, até metade do capítulo 10. Esse é o bloco todo. E é com essa maneira de trabalhar que eu quero fazer essa reflexão com vocês hoje. Para vocês verem não só como funciona a disposição da narrativa no Evangelho, mas muito especialmente como é muito mais proveitoso quando a gente pega o bloco todo e interpreta o texto dentro do contexto. E como a gente compreende muito melhor o que o autor está querendo dizer. Ele está querendo dizer alguma coisa, por isso que ele escreveu. E o que ele está querendo dizer aqui tem a ver com o que ele disse antes e com o que ele vai dizer depois. Então não basta um versículo para você compreender a mensagem. É muito, muito difícil você ter num versículo toda a explicação de tudo o que está querendo ser dito. Texto bíblico estudado de fato, de verdade, com seriedade, por quem realmente respeita ali a Escritura, é levar em consideração o contexto todo. E não fazer interpretações salpicadas de versículos. Fazer interpretação salpicada de versículo é desrespeito com o todo. Porque ninguém ali escreveu em versículos. Ninguém ali nem escreveu em capítulos. Escreveu o bloco. Escreveu o bloco. Então não se pode fazer interpretações de versículos. Porque tem uma coisa que é dita antes e dita depois. Então é o bloco que interessa. Para você chegar a uma conclusão, tem que ler o bloco. E aqui, a gente está querendo aprender o que é ser discípulo de Jesus. Vamos ver o bloco. Aqui a gente está pegando um versículo que diz: o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 como discípulos, para darem testemunho dele. O que veio antes? O que vem antes é justamente o que descreve o caráter desses 70. Ou 72, para ser mais exato. Em cima de que é que Jesus faz esse critério de separação? Em cima de que Jesus separou e disse: vem você me seguir? Em cima de que é que Jesus separou aqueles 72? Separou em cima de coisas que foram ditas antes. De critérios que estão implícitos no bloco. O bloco todo traz esses critérios. Então, vamos percorrer esse bloco todo. Eu quero convidar você a percorrer comigo o bloco todo para a gente montar esse quebra-cabeças e respondermos essa pergunta: por que é que Jesus separou aqueles 72?
O que é que aqueles 72 tinham de especial para Jesus chamar e dizer, eu vou enviar vocês? Bom, então vamos lá. O bloco todo começa, na verdade, no capítulo 9. Eu quero destacar algumas frases desse bloco. Então, o que é que eu aprendo sobre ser discípulo? A primeira coisa que eu aprendo sobre ser discípulo está no versículo 1 do capítulo 9. Quando diz lá, verso 2 do capítulo 9, e os enviou a pregar o reino de Deus. Verso 2 do capítulo 9. Capítulo 9 é um bloco novo que está começando ali. Está vendo ali? Ó, reunindo os 12, está começando um assunto novo. Está começando um bloco novo. Reunindo os 12, aí o verso 2 diz, enviou-os para pregar o reino, que é a essência do que está sendo dito aqui. A primeira coisa que eu aprendo, que serviu como critério para separar aqueles 72, e que serve como critério para a minha vida, para eu ser discípulo de Jesus, é que eu estou sendo chamado para ser discípulo como um enviado. Jesus chama discípulos para enviá-los. E não é enviar como missionário para a África, para o coração das trevas, se eu quiser aqui usar a linguagem do Conrad, o coração das trevas na África. Não. É para testemunharmos dele. Jesus nos envia ao nosso mundo. Jesus nos envia ao nosso círculo de convívio. Jesus nos envia ao nosso território ali. Onde é que eu estou ali? Para ali é que eu estou sendo enviado. Porque o caráter primeiro do chamado de Jesus para que nós o sigamos é para que nós reproduzamos diante dos outros o que estamos aprendendo com ele. Então ele envia. Ser enviado por Jesus significa que você se torna, no seu território de convívio e de vida, uma testemunha de Jesus ali. É para isso que Jesus quer discípulos, para enviá-los. Jesus quer discípulos para que nós sejamos testemunhas dele no nosso território, no nosso campo, no nosso círculo de ação, para que nós ali façamos a diferença na nossa maneira de ser e de agir. Então essa é a primeira coisa que abre o bloco, tá bem? Então aqueles 72 lá, que aparecem no capítulo 10, são escolhidos a partir desse primeiro critério, gente para ser enviada. Gente para aprender e reproduzir. Gente para receber e transmitir. Essa dinâmica do discipulado. A segunda coisa, o que vem em seguida, está lá no verso 13. Aí depois entra, veja, é um bloco só. Eu volto a dizer, esse títulozinho aí que vem, primeira multiplicação dos pães, Jesus, esqueça isso. Isso aí foi colocado séculos depois e depende do tradutor. Cada um bota um título, esquece. Isso aí não está no texto original, vamos seguir o bloco. Depois que ele chama os discípulos e envia, acontece o quê? O momento do milagre da multiplicação dos pães e peixes, numa situação em que Jesus estava ensinando, era o mestre ensinando as multidões, e ali sentiram fome. E chamaram Jesus e disseram, olha, eu acho bom a gente terminar, porque já está na hora do almoço. Eu sei que é como vocês gostariam de fazer com certos pregadores aqui na hora do almoço. Está bom na hora de terminar, pastor, porque está na hora do almoço. Foi o que eles fizeram com Jesus. Olha, está na hora de terminar, porque está na hora do almoço, a cantina está funcionando. E Jesus diz assim, no verso 13, Jesus responde para eles, deem-lhes vocês algo para comer. E aqui eu tenho a segunda grande característica do discípulo. Nós somos chamados por Jesus, não só para sermos enviados, mas porque somos enviados para produzirmos nós, com o que temos e com o que somos, produzirmos o alimento para as pessoas.
não transfiram a responsabilidade de Jesus. Estão com fome, então vocês é que devem dar algo para eles comerem. Então a segunda coisa que está sendo dito nesse bloco, e que vai explicar qual é o critério para a separação daqueles 72, é que Jesus dá uma missão específica de nós, com o que temos, sermos uma bênção para o outro. Pode ser no campo bem estrito mesmo, da ajuda social, bem estrito, porque aqui em primeira instância esse texto tem a ver com fome. Em primeira instância esse texto tem a ver com pão que se come, com peixe que se come. Em primeira instância esse texto tem a ver com multidão faminta. Em primeira instância esse texto tem a ver com distribuição de pães e peixes para quem estava sem pães e peixes. Então, em primeira instância, claro, não tem como desprezar isso, esse elemento de uma responsabilidade social da igreja para com famintos. E para com estruturas que causam os famintos. É óbvio que não tem como fugir dessa primeira interpretação, porque a oração mais conhecida de Jesus tem essa dimensão. O Pai Nosso e o pão nosso. Não tem como escapar disso. Mas, ampliando um pouco mais essa compreensão, é nos dada a responsabilidade de nós, com nossos recursos, com aquilo que temos, produzirmos o bem aos outros. Seja qual for esse tipo de bem. Seja qual for esse tipo de benefício. Pode ser uma solidariedade, pode ser um abraço, pode ser um sorriso, pode ser uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de conforto, pode ser uma oração, ou pode ser ajuda financeira mesmo, seja o que for. A estrutura do discipulado é o seguinte: Jesus chamou para enviar, nós somos testemunhas de Jesus, somos enviados. E segundo, nós temos uma missão muito clara, que é nós mesmos produzirmos essa ação e esses resultados. Sem transferir responsabilidades. Tem ali alguém carente da graça de Deus ou do pão dos homens? Está ali alguém que precisa ser alcançado e ter a minha mão estendida para ele. Deem-lhes vocês o que comer. Senhor, está na hora do almoço, como é que a gente vai fazer? Deem-lhes vocês o que comer. A responsabilidade é de vocês. Não transfiram. A terceira coisa que a gente encontra nesse bloco, e que explica o critério de como é que foi parar ali a separação daqueles 72, está agora no verso 20. No verso 20, que é a pergunta que Jesus faz. Aí logo entra nesse mesmo bloco, veja, está tudo lá, junto e misturado. É uma sequência, entende? É uma fluência de acontecimentos, que é um bloco só que o autor bota, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, está tudo emaranhado, está tudo interligado. Logo em seguida tem a pergunta de Jesus: o que é que estão dizendo a meu respeito? Aí eles começam a dizer, dizem isso, dizem aquilo. E aí no verso 20 tem a pergunta: e vocês o que dizem? E aí é que Pedro responde: tu és o Cristo. Texto que a gente conhece bem. Bem, mas o que importa aqui é o seguinte: Jesus está dizendo, para ser meu discípulo, o que eu sou precisa estar muito bem assentado no coração de vocês. O que você pensa de mim? Pergunta Jesus. O que é que eu sou para você? Então vejam, da pergunta generalizante, o que estão dizendo sobre mim, vem a pergunta individualizada. O que vocês pensam? Que era o que realmente importava para Jesus. Jesus estava pouco se importando com... Ou vocês já acham que Jesus estava se importando com o que os fariseus pensavam dele?
Que Jesus estava lá ligando para o que o sumo sacerdote achava dele. Que Jesus estava perdendo o sono por causa do que os teólogos judaicos pensavam dele. Não importava para Jesus. Agora, para Jesus importava o seguinte: vocês que estão aqui comigo, o que vocês pensam de mim? Como é que eu estou aí no coração de vocês? E não é só uma questão de um dia ou outro, não é. Como é que eu habito o coração de vocês constantemente? Como é que eu resido no coração de vocês? Então, aqueles 72 que aparecem lá, no finzinho desse bloco, tem a ver com ser discípulo como enviado. Jesus chama para enviar, para que nós sejamos testemunhas dele. Tem a ver com uma missão dada a nós que não pode ser transferida. Deem-lhes vocês o que comer. E tem a ver com o que está aqui sobre Jesus. Por isso que eu disse para vocês aqui no início, por exemplo, que eu não trago nada aqui que não esteja resolvido aqui dentro. Vocês podem ter certeza que o que eu falo a respeito do que Cristo representa para mim, é o que de fato Ele representa para mim. Porque eu jamais me atreveria a abrir minha boca para falar sobre uma coisa sobre Cristo que não estivesse perfeitamente resolvida aqui primeiro. E isso é básico. O que é que Jesus é para você? Porque toda a sua vida cristã, toda a sua caminhada cristã vai depender fundamentalmente do que Jesus é para você. Você será frágil ou forte dependendo do que Jesus é para você. Você será temeroso ou corajoso dependendo do que Jesus é para você. Você será puro ou devasso dependendo do que Jesus é para você. Você será fiel ou infiel dependendo do que Jesus é para você. Você vai tratar os outros dependendo do que Jesus é para você. Entende como funciona? Então, a pergunta de Jesus faz todo sentido. Espera aí, e vocês o que dizem? E vocês o que pensam? Como é que eu estou no coração de vocês? O que eu sou aí dentro? Então, o discipulado tem a ver com essa consciência do que Jesus é para mim também. Aqueles 72 sabiam quem Jesus era para eles, por isso que Jesus separou. Vinha do bloco. Do bloco do texto. A gente está saindo do carnaval, vocês podem pensar que eu estou falando de outro bloco. Do bloco do texto, tá bem? Vem do bloco do texto. Mas vamos adiante, vamos ainda com o bloco. E agora, no verso 37, aparece ali o texto da transfiguração. Antes disso, no verso 32, aparece o texto da transfiguração de Jesus. Outra coisa que está ali encaminhada, tá bem? Agora, tem tudo a ver, como eu volto a dizer, é um bloco só, tem tudo a ver. Agora Jesus chama os discípulos, vão a um monte, ali são 3 discípulos que vão com Jesus a um monte. E aí o verso 32 diz que Jesus, então, mostrou a sua glória a eles. Viram a glória de Jesus. Que é o que a gente chama da transfiguração. Jesus se transfigurou, ou assumiu uma figura iluminada. E depois eles vão ver lá também Moisés e Elias, que simboliza essa junção do que Jesus estava fazendo com o que Moisés preparou e o que Elias, que era o profeta mais conhecido, também preparou e que vinha desembocar aqui em Jesus. Mas o que nos importa nesse texto é que um discípulo de Jesus também tem esses momentos de experiência com a glória de Deus. E olha, vocês já me conhecem bem, eu sou pastor dessa igreja há quase 28 anos. Se tem uma coisa que eu não sou, é místico. Se tem uma coisa que eu não sou, é esotérico. Se tem uma coisa que eu não sou, é sobrenatural. Vocês me conhecem bem como eu racionalizo muito essas coisas todas. Então, ver a glória de Jesus não quer dizer que um anjo vai aparecer para você, batendo asa e dizendo, Carlos Novaes. Não quer dizer que você vai ver uma luz iluminada a cada dia. Uma luz iluminada, vai ver uma luz gloriosa a cada dia. Ver a glória de Jesus
São esses momentos em que nós somos surpreendidos. Como a graça de Deus é generosa conosco. Porque se tinha uma coisa que aqueles pescadores pensaram, com certeza foi isso. Meu Deus, o que a gente está vendo aqui, como a graça de Deus está sendo generosa conosco, nós, simples pescadores. Porque Jesus ia às pessoas simples, né? As pessoas mais notórias da sociedade tinham os fechamentos naturais do coração. Não foi à toa que Jesus disse que é impossível um rico entrar no céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, porque o rico tem adoração pelo dinheiro e fecha todos os canais de experiência com a graça. O rico é, por natureza, arrogante, autossuficiente, pensa que tem todo o poder na mão. Ali não tem espaço para graça. Para escândalo dos discípulos, Jesus disse, rico não vai entrar no céu. É mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha. Ou aconteceu um milagre com ele, porque Jesus, a graça de Deus pode tudo, mas tem que ter muita transformação ali. Porque não tem como adorar Deus e Mamon, ou Deus e o dinheiro, não tem como. Então, a semente do Evangelho foi caindo com mais facilidade no coração dos simples. Vocês veem a grande dificuldade que Nicodemos tinha de compreender o que Jesus estava falando, porque estava com a cabeça cheia de dogmas teológicos. Era muito mais fácil a semente do Evangelho cair no coração de um pescador que levantava, trabalhava para comer, comia para trabalhar, e tinha esse coração já por natureza simplificado. Era muito mais fácil a semente do Evangelho chegar lá como chegou. E esses pescadores simples, essa gente simples, que nunca teve oportunidade na sociedade, que vivia marginalizada, que era olhada por cima pelos demais, essa gente simples diz, como a graça de Deus é boa, justamente para a gente, a glória de Deus aparece assim. Você tem uma experiência com a glória de Deus todas as vezes em que você se conscientiza de como Deus está sendo bom com você. Quanto mais simples o seu coração, veja bem, quanto mais simples for o seu coração, e quanto mais você se contenta com pequenas coisas, mais você vê a glória de Deus. Agora, se você quiser ver um mar vermelho se abrir todo dia, você vai ficar esperando. Se você quiser ver um Lázaro ressuscitar todo dia, você vai ficar esperando. Mas se acordar de manhã, chegar na mesa, tomar o seu café, partir o pão com seus familiares, e você olhar bem para aquele pão, e olhar bem para aquele café, e dizer, como a graça de Deus é boa comigo, coisas que só um coração simples pode fazer, você vai estar tendo um encontro com a glória de Deus. A glória de Deus estará se manifestando a você. Como com Elias, a glória de Deus não estava na tempestade, não estava no vendaval, não estava no fogo intenso. A glória de Deus estava no sopro da brisa. Só um profeta de coração simples poderia reconhecer a presença de Deus no sopro da brisa. Então essa é outra coisa que caracteriza um discípulo de Jesus. Ele tem um coração simples. Ele vê a glória de Deus nas coisas mais simples. Reconhece esse amor. É permanentemente grato. É permanentemente agradecido. Ele não precisa de grandes milagres e nem precisa de grandes prodígios, porque ele vê a glória de Deus toda hora nas coisas simples, porque ele tem um coração simples. Mas vamos seguir com o bloco. E aí, logo depois, vem algo muito sugestivo e interessante também sobre quem é o discípulo.
Temos lá no verso 37, a seguinte referência. Quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Isso também caracteriza muito para mim, na minha vida. Eu aprendo muito com isso. Não ficarmos presos nas nossas experiências com a glória. O nosso lugar não é nos montes da transfiguração. O nosso lugar é no meio da multidão. O nosso lugar é com as pessoas. Pedro queria ficar lá. Pedro queria ficar lá. Pedro disse, vamos armar aqui 3 barracas e vamos ficar aqui desfrutando dessa glória para sempre. E na hora que ele falou isso, sumiu tudo. Porque não era o objetivo. O objetivo de Deus demonstrar a nossa glória, o objetivo de Deus demonstrar a sua glória nunca será massagear nosso ego. E nunca será criar uma sala de conforto. Nunca será um espetáculo. Deus não é espetaculoso. Deus não gosta de holofotes. Até porque esses holofotes não deixam a gente enxergar direito para quem a gente está falando. Deus está no meio das pessoas, entende? Jesus veio para isso, nas cidades, nas aldeias, não vivia enfiado no templo de Jerusalém. E aqui, você tem lá, vamos para a multidão, vamos descer. Esse coração do discípulo que sabe ver a glória de Deus em cada coisa, ele sabe que o lugar dele é junto às pessoas. Porque Deus quer usar você para abençoar pessoas. Assim como Deus não usa coisas, só usa pessoas, Deus não chama você para abençoar coisas, para abençoar lugares sagrados, objetos sagrados. Deus usa você para abençoar pessoas. É estar lá com as pessoas, o seu círculo de convívio, ali é o seu lugar. Aquilo vale mais do que qualquer monte da transfiguração. Vale mais do que qualquer visão de um anjo de Deus no céu. Estar ali servindo, lavando os pés, vale mais do que qualquer experiência com o prodigioso. É estar ali, não em cima do monte, mas ao pé do monte com as pessoas. Discípulo é para isso. Não é para estar numa sala de estar vendo o espetáculo da glória de Deus. Quando ele deseja isso, some tudo. O lugar dele é no meio da multidão, abençoando as pessoas. Vamos seguir. Mas está lá, a gente está caminhando para o que fez aqueles 72 serem separados por Jesus. Aí vem uma coisa, vem um outro bloco, que é uma discussão sobre quem era o maior. Lá no verso 46 diz assim, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Se você quisesse irritar Jesus, era tentar tratar com Jesus das coisas do poder. Jesus execrou as coisas do poder. Rejeitou qualquer coisa que tivesse a ver com o poder. E se quisesse mexer com os ânimos de Jesus, era trazer a discussão para uma disputa de poder. Que foi o que os discípulos começaram a fazer aqui. E aí Jesus pega uma criança, para escândalo de todo mundo, porque criança não valia nada. Mulher e criança não valia nada, vocês sabem disso. Não valia nada. Um rabino levantava de manhã dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou nem samaritano, nem mulher. Então, mulher e criança não valiam nada. E quando estavam falando sobre poder, Jesus pega uma criança e diz assim, olha, querem saber quem é o maior no reino? Quem for igual a essa criança. Criança não tinha vez. Não tinha vez em espaço nenhum. Em espaço nenhum. No máximo, a criança era vista como um braço a mais para ajudar a trabalhar e a manter a família. Espaço nenhum. E Jesus pega uma criança para horror de todo mundo, escândalo de todo mundo, e diz, quem quiser ser o maior no reino tem que ser igual a uma criança.
Então as discussões de poder não cabem nas discussões dos discípulos. Os sentimentos de poder não cabem nos corações dos discípulos. Essa pergunta, quem é o maior no reino, não faz sentido nenhum no corpo dos discípulos de Jesus. É uma outra língua, é um outro idioma. Não faz nenhum sentido. Aqueles 72 faziam parte desses que execravam a disputa pelo poder. Mais adiante, a gente tem outra situação interessante. Eles veem lá alguém expulsando demônios, fazendo exorcismos. E aí vem para Jesus e João diz assim: olha, tem lá um homem expulsando demônios em teu nome. Vamos impedi-lo. E Jesus diz: não impeça. Se não é contra vocês, é por vocês. E aqui eu aprendo. Como é caro aprender isso. Que nós não somos o povo exclusivo de Deus. Deus usa quem Ele quer, quando quer e da maneira como quer. Não existe mais povo exclusivo de Deus, está entendendo? Acabou. Houve um povo exclusivo de Deus para trazer o Messias, acabou. Não existe nenhum povo exclusivo de Deus mais. A Deus pertencem todos aqueles que passam pelo sangue de Cristo. A Deus pertencem todos aqueles que abrem o coração para a graça de Deus. Não tem denominação, não tem religião, não tem separação eclesiástica, não existe esse tipo de coisa quando se trata de evangelho. É alvo da graça de Deus, passou pelo sangue de Cristo, é meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo, não importa onde esteja e de onde venha. Um discípulo de Jesus não separa cristãos em grupos verdadeiros e grupos falsos. Um discípulo de Jesus não acha que a sua denominação é a única verdadeira, como os batistas ficaram dizendo durante muito tempo, que João o Batista fundou a denominação dos batistas. E que Jesus foi batizado por um batista. E que no céu só haverá batistas. Vocês estão rindo? Quando eu era adolescente, o pastor obrigou a igreja inteira a ler um livro chamado O Rastro de Sangue, que mostrava que os batistas vinham da igreja de Jerusalém até hoje numa linha ininterrupta e eram os únicos verdadeiros. Que na igreja de Jerusalém já eram batistas. Não, eu não sou tão velho assim. Com certeza muita gente aqui ouviu isso. Denominacionalismos não têm lugar no coração do discípulo. Perseguições religiosas não têm lugar no coração do discípulo. Comparações sobre onde Deus realmente está não tem lugar no coração dos discípulos. Não impeçam. Deixa lá, está fazendo em meu nome? Está ótimo, é meu irmão, é seu irmão, é família. Está ótimo assim. Mas tem outra coisa em seguida. E agora a gente já está chegando no fim do bloco. Já estamos quase na ala da dispersão, tá vendo? Mas agora, um pouco mais adiante, tem uma outra situação. Eles querem entrar em Samaria. Olha só, os samaritanos não querem receber Jesus. E aí, Tiago e João dê com Jesus. A segunda coisa ridícula, extremamente ridícula, é eles dizerem: queres que nós façamos? Queres que nós façamos cair fogo do céu? Sabe o que é isso? Sadismo puro. Sadismo puro. Deixa a gente se alegrar vendo eles sofrerem. O mesmo sadismo de Jonas, que fez um
sermão picareta. O cara tinha sido trazido do ventre do peixe pela graça de Deus, entra em Nínive, e em vez de falar, olha, não importa como você esteja, Deus salva você, porque eu estava dentro de um peixe, e Deus me tirou de lá. Não. O sermão picareta de Jonas é, aguardem mais 40 dias e Deus vai destruir vocês. E como se não bastasse, sobe para cima de uma colina para sadicamente assistir sofrerem porque não pensam como ele. Sofrerem porque não creem como ele. Sofrerem porque não são do povo de Deus que ele é. Sadismo puro. Ter alegria com o sofrimento do outro, porque o outro não segue a minha cartilha religiosa, é sadismo puro. E não foi outra coisa senão um pedido sádico. Queres que nós façamos cair fogo do céu sobre eles? A resposta de Jesus é, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Essa frase tinha que ficar escrita num quadro vitrificado, muito especialmente nesses tempos que vivemos hoje. Em cada lar, vocês não sabem que espírito vocês são. Qualquer ideia de vingança, qualquer ideia de alegria com o sofrimento alheio, qualquer ideia de perseguição, qualquer ideia de sadismo em ver o outro sofrer porque não sou eu, a gente devia acordar todo dia de manhã e a primeira frase que a gente devia ler na frente da cama da gente era: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não é possível. Se vocês estão desejando isso, é porque vocês não são meus discípulos, vocês não estão aprendendo nada, vocês não sabem que espírito vocês são. E finalmente, quando a gente chega lá na frente, tem do verso 57 até o verso 62, tem 3 pessoas aí que querem seguir a Jesus. Uma diz para Jesus, quero te seguir, lá no maior entusiasmo. Jesus responde, olha, vai ser difícil, porque eu não tenho onde dormir, não tenho nem onde dormir. Se você quer me seguir, tem que entrar no esquema. Não sei se você vai querer isso. Pelo jeito desistiu, porque não falou mais dele. Aí vem o segundo, que Jesus chamou para seguir, e ele disse assim, me deixa primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Aí você vai dizer, poxa, mas que coisa. O homem não podia nem sepultar o pai dele, não é isso que ele está dizendo. O pai dele não tinha morrido. Ele está dizendo o seguinte, vou ficar com meus pais até eles morrerem, e depois que eles morrerem eu vou te seguir. E o terceiro, que disse para Jesus, vou seguir-te, mas primeiro deixa eu me despedir dos meus pais, que também não tem nada a ver com despedida, tem a ver com pedido de autorização. Vou pedir autorização para meus pais, se eles deixarem que eu siga, eu seguirei. Se não deixarem, não vou seguir, já tenho uma boa desculpa para não seguir a Cristo. Meus pais não deixaram. E aí é que Jesus então responde, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de me seguir. As 3 respostas de Jesus, e essas 3 situações, têm a ver com renúncia. O discípulo tem sempre que renunciar a algo que lhe seja importante, se aquilo não é importante para Jesus. O discípulo tem sempre que renunciar a algo que seja contrário ao que Jesus ensina. O discípulo tem que rejeitar sentimentos que não combinam com os sentimentos de Jesus. Os discípulos têm que mudar uma maneira de ver o mundo que difere da maneira de ver o mundo de Jesus. O discípulo tem que rejeitar uma maneira de tratar os outros que difere da maneira de tratar os outros de Jesus. É disso que Jesus está falando. Não é digno de me seguir quem não estiver disposto a fazer essa mudança.
Quem não estiver disposto a assumir esse preço, a assumir esse fardo, a pagar o que precisa ser pago para ser meu discípulo. Há sempre renúncias a fazer para aqueles que querem seguir a Cristo. A vida do discípulo é uma vida de constante renúncias, em que ele vai vendo as coisas e se pergunta sempre: Jesus diria isso? Ou Jesus reagiria dessa forma? Eu sei que esse pastor está aqui cuspindo marimbondos e dizendo isso, mas Jesus diria isso? Eu sei que essa igreja está assumindo essa maneira de reagir, mas Jesus reagiria dessa forma? Eu sei que isso que eu estou lendo aqui, no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais, eu sei que é em nome de Deus, e estão até citando Bíblia aqui. Mas será que Jesus diria isso? O discípulo de Jesus sempre pergunta: se eu fechasse meus olhos, eu imaginaria Jesus fazendo certas coisas que grande parte faz? O que eu conheço de Jesus no Evangelho combina com essa opinião? Combina com essa postura? É uma renúncia constante. O que o discípulo de Jesus mais faz é pesar e renunciar. Distinguir e dizer não. É o que mais faz. Não. Eu até estou morto de vontade de responder isso, mas não vou fazer. E abre mão. E às vezes com prejuízo próprio. Na maioria das vezes com prejuízo próprio. Aí sim, esse é o bloco todo do texto, tá? Então quando você vê lá em Lucas 10 dizendo: Jesus separou 72 e os mandou, você pergunta: de onde vieram esses 72? Que critério Jesus usou? O critério está todo aqui, no bloco. No bloco. É o bloco todo do texto. Eu não tenho como dar a um versículo uma interpretação de tudo que a palavra de Deus diz. Na maioria das vezes, quando eu uso um versículo, eu estou errando. Porque o que interessa é o bloco. O que interessa é o contexto. E muitas vezes o contexto diz justamente o contrário daquilo que eu estou vendo no versículo. Bom, o nosso versículo aqui é esse: e Jesus separou 72. Você separou como? Vieram de onde? Está aqui. Todo o roteiro de quem é o discípulo, do que Jesus espera, do que acontece no coração de um discípulo, está tudo aqui. Então, hoje não é só uma questão de aprendermos que tipo de discípulo Jesus quer que sejamos, é uma questão também de aprendermos a ler a Bíblia. É uma questão também de aprendermos a entender e compreender o que está escrito. Porque se isso não for feito, dificilmente nós vamos compreender o que realmente está lá ao nosso alcance, para que nós leiamos, interpretemos, compreendamos e vivamos, para que possamos viver como discípulos verdadeiros do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.